Boa tarde, mais uma vez Vitrine Social e Saúde aqui com você. Pessoal, hoje nós trouxemos duas pessoas aqui para falar sobre um assunto que ainda nós precisamos aprender muito. Nós vamos falar hoje sobre o autismo, tá? E as suas consequências sociais em si. Nós trouxemos aqui a Fernanda Beatriz da Fonseca. Ela é vice-presidente do Unidos pelo Autismo, que é um grupo de acolhimento. Ela é conselheira estadual do ONDA Autismo e é representante do Estado no Conselho Nacional. Ela é autista, ela é mãe atípica, enfermeira pós-graduada. E o Eliezer aqui conosco também, o Eliezer Rodrigues de Araújo Pereira. Ele é membro da diretoria de Unidos pelo Autismo, que é o grupo de acolhimento que eu falei com vocês. Ele é conselheiro municipal da ONDA Autismo. Ele é neuropsicólogo, especialista em autismo, transtorno comportamental escolar e reabilitação cognitiva. Pessoal, assim como eu, acredito que muitos que estão vendo ou muitos que vão assistir depois ainda precisa mergulhar profundamente nesse assunto para poder entender, para poder aceitar, para poder colaborar. Porque antes aqui, eu conversando com a Fernanda e com o Eliezer, a gente dá um momento de aflição no autista. Então nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais junto com eles, viu? Vem para cá, vamos todos juntos aprender. Fernanda, boa tarde, Eliezer. Boa tarde. Prazer ter vocês aqui com a gente. Isso é muito importante, tanto para nós, quanto para a sociedade. Tantas coisas que vocês falaram aqui antes, que a gente não tinha conhecimento, e que vai chegando o conhecimento perto da gente. Eu parto da premissa do seguinte: o conhecimento ele está aqui. Basta a gente chegar perto para ele, né? Vir para dentro da gente, para a gente poder beber nessa água, né? De informações, de conhecimento e saber colaborar, porque eu acho que é o mais importante, né? Sem conhecimento não tem como você colaborar. Deixo vocês se apresentarem para o pessoal, tá? E a gratidão nossa de vocês estarem aqui disponibilizando o tempo, o conhecimento, para levar informação. Meu nome é Fernanda, assim como você falou, doutora, eu sou enfermeira, pós-graduada, sou autista leve, tenho um filho autista de 11 anos, ele tem autismo leve, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, e tem o João Lucas, de 5 anos, que está em investigação para superdotação. Sou vice-presidente do Unidos pelo Autismo, é um grupo de acolhimento que existe na nossa cidade há alguns anos já. Ele surgiu de um grupo de mães que se uniram, né? E hoje nós temos grupos de WhatsApp, tem o do Facebook, temos Instagram também. Já fizemos várias coisas, né? Piquenique, temos a carteirinha do autista, temos adesivos para casa, porque, por exemplo, um vizinho escutou barulho, a criança grita, derruba as coisas, aí o vizinho não entende, não sabe que ele tem um autista, vai chamar a polícia, vai chamar o conselho tutelar, então a gente tem adesivo para casa. Tem adesivos também para automóveis, né, para carro, por exemplo, caso aconteça alguma coisa, algum acidente, as pessoas sabem que ele tem um autista. Temos também a cartilha, a caderneta, com as principais leis, as principais informações que as pessoas precisam saber a respeito do autista. Ali você vai colocar a foto do autista, os telefones de contato. Também sou conselheira estadual da ONDA Autismo, aqui de Uberaba. Temos aqui 3 conselheiros municipais, que são a Vanessa Salles, que é a presidente do Unidos pelo Autismo, a Giovana, que ela também atende numa clínica dela, ela é neuropsicopedagoga, e o Eliezer, que aqui está, que daqui a pouco ele vai se apresentar. Na ONDA nós temos vários projetos voltados para a área de educação, para a área de saúde e para a área de segurança pública, que nós vamos falar no decorrer da nossa conversa, né? E são projetos muito interessantes. Nós apresentamos alguns no dia 3 de dezembro, que foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência,
onde nós fizemos um evento, o primeiro encontro municipal da diversidade para a vida. É um evento que a gente tem intenção que ele seja um evento anual. Ano que vem vai ser um evento que a gente tem intenção de ser muito maior, que seja de um dia todo, com intervalo para almoço, ou de 2 até 3 dias, dependendo das parcerias que nós conseguimos. Nós estamos tendo um apoio muito grande ali do Ismar Marão, e nós estamos vendo também que a nossa prefeita está nos recebendo muito bem essa parte para que a gente apresente os projetos para ela também. E nós somos muito gratos ao Ismar Marão por estar nos recebendo. Ele teve interesse em conhecer os projetos da ONDA, inclusive um especial que é voltado para segurança pública e privada, o projeto ASA, Abordagem Segura para Autistas, e ele está também com um projeto de lei estadual nosso, para facilitar que a gente traga esses projetos todos para a nossa cidade. É de grande importância que a gente conscientize toda a sociedade, que as pessoas entendam o que é o autismo, quais são as principais comorbidades associadas ao autismo, como lidar com os comportamentos do autista. Fizemos reuniões também na Superintendência de Ensino, a gente está aguardando o retorno. E é isso, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Deixa o Eliezer se apresentar. Boa tarde, doutora Ana Márcia, boa tarde, doutor Elias, boa tarde àqueles que acompanham o canal Vitrine Social. É um prazer estar aqui hoje e, como você falou, a gente tenta, no dia de hoje, trazer um pouco mais de informação, porque a falta de informação gera preconceito. Aquilo que eu não sei, eu tendo a rotular. Então, a partir do momento que a gente entende o que é o autismo, quais são as suas manifestações, como que a gente pode fazer o manejo dessas pessoas, quais são as suas potencialidades e como a gente pode aproveitar dessas potencialidades para ajudar nas fraquezas, é importante que a sociedade entenda. Autismo não é um rótulo que você carrega para o resto da vida. Autismo é um diagnóstico. Hoje a gente nem fala mais em autismo, a gente fala em transtorno do espectro autista. Então, você não é o seu diagnóstico, você é muito mais que isso. Mas a gente precisa criar condições, criar um ambiente para que essas pessoas com diagnóstico de autismo possam realizar toda a sua potencialidade, toda a sua virtude, tudo aquilo que ela tem de força na sociedade. Então é importante que a gente entenda e desmistifique um pouco o que é o autismo, como ele se manifesta, como que é o comportamento autista, como que as escolas, como que a sociedade em geral pode identificar esses traços, esses sintomas e como que a gente pode, cada vez mais cedo, fazer o diagnóstico dessas crianças. Pois bem, para mim, né, esse é um assunto novo, é um aprendizado novo, então eu gostaria de saber de vocês, o autismo é uma doença ou é uma síndrome? O autismo a gente considera ele como uma síndrome, é uma desordem do neurodesenvolvimento. O que significa isso? O nosso cérebro é formado por milhares de células, essas células chamam neurônios, e esses neurônios eles se conectam com outros milhares de neurônios. Por razões genéticas e também por aquilo que a gente chama de estresse ambiental, esses neurônios acabam não formando ligações com qualidade. Isso vai impactar no comportamento das crianças, principalmente na comunicação, na dificuldade em interagir socialmente com outras crianças e na estereotipia, nos movimentos repetitivos e nos interesses restritos. Esses são os critérios que a gente usa para o diagnóstico de autismo. Porém, apesar de não fazer parte dos critérios diagnósticos, a gente sabe que 85% das crianças autistas têm o que a gente chama de transtorno de processamento sensorial. O que significa isso? A criança ela acaba tendo uma dificuldade em integrar todos os estímulos sensoriais que provêm do ambiente. Então, o som, o cheiro, a luz, tudo isso pode interferir na maneira como ela recebe todos os estímulos que estão no ambiente. Então é muito comum a gente ver crianças que se incomodam quando vão no supermercado, quando mudam de rotina,
quando vão no cinema. Então, é importante que cada vez mais a gente consiga entender essa sintomatologia para que a gente possa já trabalhar desde do momento, nos primeiros meses, primeiro ano da criança, para que a gente possa intervir nessa característica, nesses sintomas dessa criança. Para você, o autismo, ele te limitou? Você foi rotulada? Quando que você entendeu que o autismo, que você era autista e o seu filho também? Como que vocês conseguiram fechar esse diagnóstico? Bom, meu filho, duas pessoas perceberam primeiro. Um foi o Eliezer, a outra foi minha mãe. Através da novela que tinha a Linda, uma moça que era autista. Uhum. Foram os dois que viram essas características primeiro no Ítalo. No início, aí vem o que tem até no artigo que você citou, doutora, do recebimento diagnóstico da família. Não é que a gente tem uma dificuldade, a dificuldade do recebimento do diagnóstico é o medo do julgamento da sociedade, da família, como que vai ser, como que as pessoas vão receber esse autista na sociedade. Então, você tem esse medo, né? E isso é a falta de conhecimento que a gente fala, por isso que a gente está aqui para estar passando essas informações. No meu caso, também o Eliezer viu algumas características também na época que ele viu no Ítalo. Eu conheço o Eliezer há muitos anos. E depois que o Ítalo foi crescendo, eu fui vendo nele algumas características que eu também tinha. Principalmente hoje, que ele tem 11 anos. Eu era uma criança antissocial realmente. Na escola, eu não socializava com as outras crianças. Eu ficava mais quietinha. Eu sempre tive muita facilidade de aprender tudo. Primeira vez que eu tirei uma nota baixa, eu tive depressão, eu tive que fazer terapia com psicólogo. Então, assim, eu falei, gente, eu preciso buscar uma avaliação. Foi quando uma pessoa autista também, nas redes sociais que eu conheci, que é a Cris, ela me indicou, a Marta. Ela é uma pessoa, Matilde, desculpa, maravilhosa. Ela é neuropsicóloga, ela parece que te entende no seu todo. Ela também é autista, então ela te entende realmente. No início eu tive dificuldade, eu tive a fase de negação do meu diagnóstico, mesmo sabendo que eu tinha todas as características, principalmente essa parte de transtorno do processamento sensorial. A maioria dos autistas, não todos, não é via de regra, a gente tem, por exemplo, etiquetas de roupas. Eu, por exemplo, arranco todas, porque é como se, um exemplo, é como se aquela etiqueta, ela me arranhasse de tal forma que está machucando. Não está machucando, mas é a forma que eu tenho para te explicar. É a sensibilidade, a gente tem uma sensibilidade maior. Barulho, tem dias que, por exemplo, vocês já se acostumaram com o barulho do ar-condicionado. Eu estou ouvindo todos os barulhos que estão em volta. E é como se a gente tivesse uma super audição, mas não é via de regra também. Tem os autistas que são hipersensíveis, outros hipossensíveis. Daí, por exemplo, um que tem hipossensibilidade, ele caiu, machucou, ele levanta, tá brincando, nem sentiu que machucou, tá sangrando. Então tem isso também. É complicado falar desse recebimento diagnóstico, porque cada um reage de um jeito. Vai depender muito também do conhecimento que você tem, das pessoas que estão à sua volta, da sua família, da aceitação da família, das pessoas que convivem com você. O autista, ele tem muita dificuldade em manter relacionamentos. Isso eu acho que a grande maioria dos autistas tem essa dificuldade. É a dificuldade da socialização, né? A gente tem déficit nessa parte de socialização. Hoje, meu filho, que tem 11 anos, depois de muitas terapias, que é o que o Eliezer falou, o autismo, você não trata o autismo, você trata as comorbidades associadas. É essa pergunta do início, o autista, ele é uma doença ou ele é uma síndrome, né? Ele é um transtorno do espectro autista. Ele não é uma doença. Para o autismo não tem cura, não tem medicação, você trata as comorbidades. Hoje, depois que o Ítalo fez fonoaudiólogo, ele melhorou muito a parte da fala. Ele tem as terapias dele, cognitivo-comportamental, por conta da parte comportamental, ele tem transtorno de hiperatividade, déficit de atenção.
hoje ele conseguiu alfabetizar. A gente tem uma parceria muito boa, escola, família e terapia. É muito importante que as pessoas tenham isso. Você tem que ter essa ligação, escola, família e terapia, para ajudar no desenvolvimento das habilidades dessa criança, as potencialidades, que é o que a Eliezer falou. Você tem que focar nas potencialidades. É isso. Aí, você falando dessa tríade de escola, da família, eu vejo que se torna mais necessária ainda a informação, porque a família, é importante que toda família saiba como lidar sem maltratar, sem criticar, sem ser pejorativo. Na escola, quando chega na escola a criança, se o professor sabe como acolher, se a professora divulga o conhecimento entre os colegas, dá a informação necessária, o autista ele vai conseguir ser acolhido, vai conseguir se sentir bem. Sim. Naquele ambiente. Em casa, às vezes, o pai ou a mãe pode chegar relatando no consultório, por exemplo, meu filho não se interessa em outra brincadeira, ele entra em crise, ele dá birra, que as pessoas falam, dá birra, a birra entre aspas, ele não sai daquela... Você tem que entrar na brincadeira da criança, do jeito dela, e durante aquela brincadeira, você vai tentando encaixar alguma coisa que você queira que ela faça, né, de forma prazerosa, brincando, rindo e aceitando a brincadeira da criança. Com o tempo você vai conseguindo fazer com que aquela criança abra um leque para outros tipos de brincadeira, para outro tipo de jeito de brincar. Né? A escola, é muito importante que a gente fale do projeto Autismo nos Presentes, que é um projeto da Faculdade Uniaselv, né, com o Instituto Autismos, que é da Onda Autismo. Nós apresentamos esse projeto para a superintendência, para uma diretora. Essa semana nós fomos até a reunião, o Eliezer e eu. Nós também nos colocamos à disposição para estarmos fazendo palestras nas escolas, nas instituições de ensino da cidade, não só as públicas, como também as privadas, para que os profissionais de educação, eles entendam o que é o autismo, como que eu vou receber um autista na escola, dentro de sala de aula, como que eu vou incluir ele dentro de sala de aula, quais são as principais comorbidades que os autistas têm, como lidar com as diversas comorbidades. É muito importante que os profissionais de educação se capacitem. Esses cursos são gratuitos. Só o pessoal, se quiser conhecer melhor, pode nos procurar nas redes sociais, não só nas nossas particulares, mas também no site da Onda Autismo, no Instagram da Onda Autismo, no Instagram do Unidos pelo Autismo. Mas esse curso Autismo Presente, ele está lá no site da Uniaselv, a faculdade. Você vai procurar em cursos, vai colocar cursos relacionados ao autismo. É um curso gratuito, tem certificação. E vocês vão estar recebendo toda essa carga de instrução que vocês vão estar aprendendo a lidar com o autismo e comorbidades, as principais comorbidades. Nós também, não só como representantes da diretoria do Unidos pelo Autismo, mas também como conselheiro estadual e municipal da Onda Autismo, nós estamos aqui dispostos a estar levando informação a respeito de autismo, não só para as instituições de ensino, mas para as empresas também. Depois a gente fala um pouquinho do projeto da empresa amiga da pessoa autista, como também para a parte de segurança pública e privada. Eliezer, na questão de diagnóstico, né, a gente sabe que é um grupo de profissionais que chegam e fecham esse diagnóstico que a criança é autista. É fácil chegar nesse diagnóstico? Não é fácil chegar ao diagnóstico, principalmente quando você lida com a criança muito pequena, ainda nos primeiros meses de vida, porque nos primeiros meses de vida a criança ainda não está interagindo socialmente, a comunicação ainda não está totalmente desenvolvida, então você acaba não tendo referências suficientes para chegar a um diagnóstico. Porém, hoje em dia existem testes, existem protocolos de rastreio que os pediatras estão aptos a realizar a partir de 18 meses, em que você consegue identificar alguns traços que podem indicar um autismo na criança. Então, por exemplo, uma criança muito pequena, a gente sabe que ela ainda não consegue se comunicar verbalmente, mas quando uma porta bate, a tendência é que a criança que está no quarto
ela olhe, ela vire o rosto para poder identificar a origem desse som. A criança que está desenvolvendo, que pode desenvolver um autismo, geralmente ela não se incomoda com o barulho, ela não vira o rosto. Ou aquela criança, nos primeiros meses, que quando vê os pais, ela balbucia alguma coisa, mostra um certo bem-estar, um contentamento em ver os pais. A criança que pode desenvolver um autismo, ela já não mostra esses sinais faciais. É como se não tivesse ninguém ali. Ela não se interessa por nenhum tipo de manifestações externas do ambiente. Então, nos primeiros meses é difícil. No adulto também é difícil dar o diagnóstico, porque você acaba perdendo as referências dos marcos evolutivos, em que ano que a criança começou a interagir com os colegas, começou a falar, começou a andar, como foi a qualidade dessa fala, do seu movimento, da sua interação. Então, no adulto é difícil porque você acaba fazendo um diagnóstico retrospectivo, em vez de fazer um diagnóstico prospectivo. Ou seja, você vai acompanhando os marcos evolutivos da criança e vai vendo como que ela vai se desenvolvendo, como que ela vai interagindo no meio social. No adulto acaba sendo retrospectivo. Então você acaba tendo a interferência da memória, daquilo que as outras pessoas acharam que poderia ser. Então acaba sendo um diagnóstico mais difícil. A partir dos 3 anos existem alguns protocolos que a gente utiliza para poder dar o diagnóstico. O diagnóstico, basicamente, ele é clínico, mas os protocolos ajudam a gente a identificar alguns traços presentes na criança, principalmente, como eu falei, a comunicação, que acaba sendo falha, a criança não consegue se comunicar. E quando eu digo comunicação, não é simplesmente falar, é interagir, troca de olhares. A gente sabe que uma criança, quando vê um cachorro e se interessa pelo cachorro, a tendência é olhar para o cachorro e olhar para os pais. É uma troca comunicativa. Nas crianças autistas, essa troca já está deficitária, já não é tão presente. E a gente tem também a questão da interação social. As crianças não se interessam muito em interagir com seus pares. Não olham nos olhos, elas acabam olhando mais na região da testa ou na região do queixo. Existem algumas hipóteses que as crianças não olham nos olhos, porque os olhos acabam sendo um canal de estímulos sensoriais mais forte, e como os autistas, em 85% dos casos, têm a presença do transtorno de processamento sensorial, eles evitam estímulos sensoriais. Então, eles evitam a troca de olhar para que não tenham que integrar todas as informações presentes no ambiente. Isso, para eles, incomoda. Como a gente entende um barulho de uma forma mais adaptativa. A gente ouve, procura saber o que aconteceu, reage de alguma forma, mas no autista isso às vezes provoca crises sensoriais, que muita gente confunde com birra. Na verdade, birra a criança tem quando ela deseja algo, e assim que ela consegue esse objeto, a birra cessa. Na crise sensorial, não. Na crise sensorial vai persistir os sintomas, vai persistir aquela agressividade, porque alguma coisa incomodou os sentidos dessa criança. Ou foi um som, ou foi uma cor, ou foi um brilho, ou foi uma etiqueta na roupa. Então ela acaba ficando agressiva, nervosa. Por isso que elas acabam tendo muita adesão à rotina. A rotina tranquiliza essas crianças. Elas não têm que lidar com novos estímulos vindos do ambiente. Agora o Dr. Elias falou sobre a respeito da escola, da família. Imagine uma criança que vai entrar na escola pela primeira vez, chega na escola, está aquele monte de criança gritando, aquele monte de pessoas se movimentando, aquele cheiro diferente, às vezes a roupa da escola, a primeira vez que a criança usa, está incomodando. Aí ela entra numa crise sensorial, ela começa a ficar mais agressiva, porque aquele ambiente em que ela está, ela não estava preparada para ele. Então ela vai ficar
às vezes cometendo o que a gente chama de autoagressão, ela mesmo vai se agredir, ou vai começar a agredir os próprios colegas de escola, porque é uma tentativa que ela tem de se livrar daquilo que está incomodando ela, no caso aquelas crianças gritando. E também vamos imaginar o seguinte, quando a gente tem um autista, uma criança autista na família, a gente não trata só aquela criança, porque o próprio diagnóstico muda toda a dinâmica familiar. A família entra num momento de estresse muito forte. Então é preciso que você também tenha um olhar para a família, tenha um olhar para a criança, entenda como que é a rotina dessa família, como que você pode ajudar essa família, mesmo porque a família é uma parte integrante de qualquer terapia que a gente vá usar no autismo. Então a família faz parte, ela acaba se tornando quase que um psicólogo no ambiente doméstico, ela vai realizar muitas terapias que a gente faz em consultório em casa, e é preciso que essa família esteja equilibrada, que esteja emocionalmente sadia, para que ela possa entender o diagnóstico, possa entender as abordagens, possa ser também parte integrante desse tratamento. Uma curiosidade minha, como ela falou, o autista precisa de acompanhamento médico, de terapias, né? O SUS, ele consegue dar isso para as crianças, quando ela chega nesse diagnóstico, ela tem acesso a esses tratamentos das comorbidades, igual ela falou? Tem, só que ainda falta muito. Porém, a gente sabe, o meu filho, por exemplo, vou citar o exemplo dele. Ele faz os atendimentos dele no CRIA, lá ele tem a psiquiatra, lá ele tem psicólogo, e no CREI. O CREI, a escola encaminha, manda um relatório para o CREI, e eles vão fazer uma avaliação e levar aquela criança para os atendimentos que tem ali. No caso do Ítalo, lá ele tem a terapia cognitivo-comportamental e ele tem a neuropsicopedagoga. Porém, se tem algum atendimento que o autista precisa, que não tem no SUS, a família sabe que precisa, ela não tem condições de pagar, ela pode estar procurando com os relatórios, ela precisa pedir um médico, que aquela criança precisa daquele atendimento, daquela terapia, especificar o porquê que a criança precisa, tudo certinho no relatório, levar até a Secretaria de Saúde e solicitar. Caso eles falem, não, nós não temos esse atendimento pelo SUS, não temos condições de dar. O que a pessoa vai fazer? Ela vai pedir novamente. Se for negada, ela pode ir até o Ministério Público, porque é lei, e o SUS ele tem que pagar por esse atendimento se eles não têm o atendimento aqui. É a parte jurídica, então tem essa possibilidade. A gente sabe que falta muita coisa ainda. O SUS ele é muito bonito no papel, funciona, o que tem funciona muito bem, os atendimentos que meu filho tem são muito bons, o atendimento com a psiquiatra é muito bom, a doutora Maria Laura, atendimento com o psicólogo, com o psicopedagogo, neuropsicopedagogo, porém a gente sabe que ainda tem muitas coisas que ainda não tem no SUS, porém tem esse caminho que eu te expliquei, de ter o relatório, ir até a Secretaria de Saúde, caso seja negado, pedir a negativa e ir até o Ministério Público e solicitar, para que o governo envie o valor para que seja pago essa terapia. Mas o Estado, ele é efetivo no diagnóstico? As entidades, as escolas públicas, elas estão preparadas para receber, para poder fazer o primeiro diagnóstico e encaminhar para os profissionais, ou os professores ainda não estão prontos para receber esse aluno e ainda estão perdidos? Como que tá? Esse é um grande problema que a gente encontra no dia a dia. Então, vamos dar um exemplo. Joãozinho, ele tem um monitor na escola, uma monitora que acompanha ele, e nas aulas de arte ele acaba ficando mais agressivo. Ele acaba batendo nos colegas, afasta todos que estão em volta dele, e no fim ele acaba tendo a atenção da mediadora dele num canto da sala. Num primeiro momento, a tendência
para quem não conhece as comorbidades, para quem não conhece como que funciona o autismo, a impressão que acaba dando é que é uma criança que é mal educada, que é sem limites, que os pais não deram educação em casa, que não estabelecem regras. Mas quando a gente tem um olhar para tudo aquilo que aconteceu antes e depois desse comportamento, a gente começa a entender exatamente como que o autismo interfere nesse comportamento, nessa agressividade da criança. Então, na hora que a gente analisa, a criança foi para uma aula de artes, o que aconteceu? Ela saiu daquele ambiente, das outras aulas que eram mais estruturados, e foi para um ambiente, uma aula de arte, que você movimenta mais, fala mais, se comunica mais, grita mais. À medida que as outras crianças começam a falar mais alto, começam a se movimentar, a criança pode ter aquilo que eu falei a respeito do transtorno de processamento sensorial. Ela pode se sentir incomodada com aquele barulho. Como que ela reage? Como ela não tem um repertório muito grande de ações que ela pode executar, a criança autista tem uma falha até na autorregulação, ela não consegue se regular quando tem uma emoção mais forte. Ela entende que se ela bater nos colegas, ela vai afastar aquele estímulo aversivo, aquele estímulo que está incomodando ela. Então ela agride os colegas justamente para se livrar do barulho. A partir do momento que ela consegue se livrar do barulho e tem o professor, o mediador só para ela acaba tendo o comportamento reforçado. Se eu bater, afastar todo mundo, eu vou ter o professor só para mim e aquilo que está me incomodando vai deixar de existir. Então, se reforça o comportamento. Sem perceber, a gente não entende o que ocasionou o comportamento e a gente não entende o que reforçou esse comportamento. A gente que eu falo as escolas. Por isso que a gente tem que ter o olhar do que está acontecendo. E muitas vezes as escolas não têm esse olhar. Porque não estão preparados, isso não é culpa dos professores, mas o conhecimento que a gente tem hoje sobre o autismo e o conhecimento que os professores têm sobre o autismo ainda é muito deficitário. Não existe um olhar para aquilo que está acontecendo, aquilo que motivou o comportamento. Um outro exemplo que a gente pode dar é aquela criança que senta do lado de uma janela e fica toda hora andando na sala, toda hora falando, toda hora fica, às vezes, batendo a mão na cabeça. Por que isso acontece? Se a gente tem um olhar para as comorbidades, para o transtorno de processamento sensorial, para o comportamento dessa criança, a gente pode entender que o fato dela estar sentada do lado da janela e lá embaixo pode ter uma movimentação de pessoas ou pode ter um barulho e que isso pode estar interferindo no comportamento dessa criança, a gente pode fazer um manejo nessa criança de tal forma que a gente coloque ela sentada mais à frente, mais próximo do professor. Outro evento que a gente observa muito nas escolas é o barulho das cadeiras. As cadeiras arrastando, elas podem provocar, fazer com que o autista se torne mais intolerante àquele som, que se torne mais agressivo, se tenha uma crise sensorial. Se a gente observa que aquele barulho foi o start para aquele comportamento, a gente de repente pode fazer com que as cadeiras tenham um emborrachamento no pé delas, de tal forma que não existe um barulho aversivo para essas crianças. Então, é preciso que as escolas tenham um olhar para o autismo, para as comorbidades, para os transtornos que acompanham esse autismo, para que possa intervir. E não são procedimentos difíceis de serem executados, mas exigem informação. E é isso que, através das ONGs, através de hoje aqui, dando esse esclarecimento para aqueles que acompanham o canal, a gente está tentando chegar, fazer com que o conhecimento acabe com o preconceito, que o conhecimento gere formas de se intervir naquele comportamento da criança que às vezes a gente não entende o porquê que está ocorrendo. Se eu entendi bem sua colocação, a criança autista ela tem dificuldade de adaptação em ambientes diferentes. Sim. Ou seja, se torna um ambiente muito hostil para ele. Sim. Dificuldade de mudança de rotina.
quando ele chega na escola, realmente a rotina mudou toda, porque ele estava protegido dentro de casa e ele saiu para um convívio social. Isso seria na igreja, no clube, em qualquer situação, né? Isso. Inclusive dentro de casa. Sim. Então, Uma festinha, né, dentro de casa, que Sim. tem aquela aglomeração. Você tem que. A gente gosta de previsibilidade. Você tem que falar, olha, amanhã, na quarta-feira você tem consulta. Você vai preparar aquela pessoa para pegar a consulta. Agora, se chega naquele dia, também desmarca, aí você tem que trabalhar aquilo ali nele, que pode ser que não aconteça. Então, você tem que ser previsível com a pessoa autista. E do diagnóstico, a escola não dá diagnóstico. A escola ela pode colocar no relatório que vai para o CREI os sinais, o que ela percebe que aquela criança tem de diferente no comportamento. Ela vai encaminhar para a criança ser avaliada pelos profissionais. Mas a escola não tinha que ter um psicólogo, um psicopedagogo? Sim, esse é um dos projetos que a gente pensa em fazer também. Da escola ter uma equipe ali preparada, ter um psicólogo, ter um enfermeiro. Mais importante do que ter um profissional, um pedagogo, um psicólogo, é que sejam psicólogos, pedagogos que entendam de autismo, que consigam fazer o manejo daquela criança, que entendam o que antecedeu o comportamento, aquilo que está reforçando o comportamento, encaminhar para profissionais competentes, que também sejam da área, que entendam de autismo, seja médico, seja um neuropedagogo, um neuropsicólogo. São profissionais que vão ter condições de fazer um rastreio, vão ter condições de ter um olhar mais clínico para aquele comportamento. O que a gente não pode, às vezes, confundir, e eu vejo que alguns profissionais confundem, e é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, é confundir dificuldade com transtorno, confundir traço de personalidade com sintoma. Às vezes você vê uma criança introvertida que não gosta de interação social, a gente pode não ter um conhecimento suficiente e achar que é autista, não está interagindo, é autista. Não, isso pode ser um traço de personalidade. Então tem que ser um profissional capaz de saber diferenciar o que é uma dificuldade e o que é um transtorno, que são duas coisas diferentes. O autista leve, né? Eu não vou pegar nem do autista grave. Ele consegue expor essas ideias, assim, agora falou, olha, gosta de previsibilidade. Com o tempo ele consegue fazer isso com a família? Falar assim, olha, ele começa talvez criar alguns limites para ele, porque muitas vezes é o que a gente falou, falta o diagnóstico, né? E aí a família começa a perceber isso, às vezes já percebe, já está lá com 14, 15 anos de idade, né? A gente conversou que nos Estados Unidos isso é feito mais rapidamente e aqui no Brasil é tardiamente, porque se perde, né, igual você falou, da janela de aprendizado, né? Então, fazer com que as famílias fiquem atentas, né, a pequenos detalhes, a pequenos traços, né? Olha, essa criança, principalmente quem tem 2 filhos, começar a comparar o desenvolvimento com o de outro, isso ajuda? Ajuda. A gente tem que, assim que nos primeiros meses da criança, a gente tem que ter um olhar para poder identificar como que ela está evoluindo, como que ela está se desenvolvendo em relação aos marcos evolutivos. Então, é importante que a gente perceba se ela tem a troca de olhares, se ela tem a iniciativa da comunicação, se ela se incomoda com pessoas estranhas. É muito comum a gente ver crianças nos primeiros meses que para ela tanto faz se é uma pessoa conhecida ou não. Ela não manifesta nenhum traço diferente de comportamento. Isso ajuda. Não quer dizer que quando a gente fala que a criança não está olhando nos olhos, não está se manifestando quando tem um barulho, não está olhando para o lado quando vê um cachorro e olhando para a mãe para poder mostrar que tem um cachorro ali. Não quer dizer que a criança seja autista, mas são pequenos indícios, é como se fosse um sinal amarelo, para que a gente possa procurar profissionais habilitados.
eu costumo dizer que a gente até erra no diagnóstico, mas a gente não pode errar no momento da intervenção. A gente pode errar por excesso, nunca por falta. Então, se a gente observa que a criança está com a dificuldade ali na troca de olhares, não está balbuciando palavras, a gente pode procurar um pediatra, que a partir dos 18 meses eles têm todo um protocolo para poder fazer um rastreio para ver se há sinais, para que já se trabalhe as dificuldades dessa criança ali logo no começo. Nos Estados Unidos, o diagnóstico de autismo está entre 2 e 3 anos. No Brasil, o diagnóstico está na média de 8 anos. A gente sabe que na primeira infância, por volta dos 2, 3 anos, o cérebro, como está em desenvolvimento, as funções executivas, o nosso lobo frontal, que é a parte anterior do cérebro, ela ainda está em formação. Então, à medida que a criança vai sendo estimulada, vai tendo estímulos ambientais, vai aprendendo, essa conexão do lobo frontal vai se fortalecendo, vai se tornando mais diversificada. Então, a gente pode se aproveitar dessa janela de oportunidade e estimular essa criança, fornecer estímulos para que as partes que ainda não estão bem desenvolvidas possam se desenvolver. Por isso que é importante a gente intervir cedo, para se aproveitar desse período de desenvolvimento do cérebro, dessas janelas de oportunidade, onde a criança vai ter mais facilidade para aprender, mais facilidade de ser estimulada. Muita gente também pergunta, e eu vou até aproveitar para falar sobre isso, o porquê que a criança se desenvolveu bem até os 2 anos e de repente regrediu. A gente tem muitos casos a esse respeito. A criança estava indo tão bem, ela olhava para o lado, quando via um cachorro, olhava para o cachorro, olhava para a mãe, olhava para o pai, falava, estava tudo normal. De repente, aos 2 anos, parou ou regrediu. São 2 ocasiões podem provocar isso. Primeiro, muitas vezes a gente, por não acompanhar os marcos evolutivos, ou pelo fato da criança ainda ser muito novinha, a gente não observa a interação social, a gente acha que não está tendo interação social porque a criança ainda está nova. Então a gente perde a referência do que está acontecendo. Só mais na frente que a gente acaba, na hora que a criança começa a interagir com seus pares, que já seria idade normal para interagir com seus pares, e não interage, é que a gente começa a notar alguma coisa estranha acontecendo com a criança. E é importante também a gente falar sobre a poda neuronal. As crianças costumam ter etapas no seu desenvolvimento em que aqueles neurônios que não foram estimulados, que não serviram para nenhuma função durante o transcorrer da vida daquela criança, esses neurônios vão sendo eliminados do cérebro. Isso é um processo normal. Aquilo que não é estimulado, o cérebro elimina para poder ganhar espaço para outras áreas serem estimuladas. Acontece que, em alguns casos, a poda neuronal, por uma questão genética, ela acontece de uma maneira desordenada. Então, neurônios que não deveriam ser podados, que não deveriam ser eliminados, são eliminados. Por isso que a gente vê a regressão nessas crianças. A criança teve um desenvolvimento normal, chegou numa fase de 2 anos, onde costuma acontecer a primeira poda neuronal, onde esses neurônios são eliminados, e ali ela regride. Por uma questão, a gente sabe hoje, através da ciência, que está relacionada a uma questão mais genética, os neurônios que não deveriam ser eliminados, que ajudavam na fala, na interação social, são eliminados. E por isso que a gente tem uma regressão a partir dos 2 anos. Então é importante também estar atento a essa fase de desenvolvimento por volta dos 2 anos, para ver como que está sendo a evolução dali para frente. A gente percebe assim, né, vocês vão falando e a gente vai vendo quanto a gente é desinformado, né? E o intuito da gente é levar conhecimento realmente para as pessoas, para que chegue mais fácil, que seja mais fácil de entender e participar, né? Às vezes a gente tem um vizinho, um amigo, que a família
muitas vezes não quer enxergar ou por falta de conhecimento não procuram também, né? Uma das minhas maiores dúvidas eram em relação ao SUS, se essas pessoas eram realmente bem assistidas, né? Se essas pessoas conseguiam ter acesso a tratamentos específicos. E aí a gente vê que as ONGs, né, já tem tanta gente já lutando, e eu acho que o papel de vocês de estarem à frente falando é de informar e que essa fala chegue a mais pessoas, para as pessoas entenderem e participar, e sair divulgando também, né? O tratamento do SUS, ele tem um problema. Eu diria que não só o SUS, mas até as redes privadas também. Como o autismo é um conjunto de sintomas, um conjunto de manifestações, você não trabalha só com psicólogo ou com médico. Você vai trabalhar muitas vezes com nutricionista, porque há também uma questão de seletividade alimentar. Como o autista tem um transtorno de processamento sensorial, a alimentação está ali, nessa questão de como ele se adapta aos estímulos. Então a gente tem autistas que têm uma seletividade alimentar muito forte. Então a gente precisa de uma equipe, às vezes, de nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, médico, terapeuta ocupacional. E esses profissionais, eles têm que estar integrados, eles têm que trocar informações sobre aquele paciente. E o que a gente vê no SUS e na rede privada é essa falta de troca de informações. Por que essa troca de informações é importante? Vamos dar um exemplo de uma criança que tem uma apraxia da fala. O que é uma apraxia da fala? É quando a criança ela tem um problema não na fala em si, mas um problema no córtex motor primário, aquele que vai dar a iniciativa do movimento da mandíbula, da fala, que vai fazer com que a criança coordene o movimento. Então, quando a criança tem a dificuldade de movimentar esses músculos da mandíbula, ela vai ter uma dificuldade da fala. E ao mesmo tempo a gente pode ter essa mesma criança com uma seletividade alimentar forte. Ela não come alimentos muito rígidos. Então o que acontece? O nutricionista indica uma papinha para a criança e o fono indica um treino para os grupos musculares da mandíbula. Só que a papinha já não favorece o treino muscular da mandíbula. Então, seria importante que esses profissionais se comunicassem para que os dois trabalhassem em conjunto de tal forma que a alimentação pudesse também ser mais bem recebida pela criança e, ao mesmo tempo, estimular os músculos da mandíbula para que a criança fortaleça essa região e tenha mais facilidade de fala. Então, o que a gente observa é essa falta de informação entre os profissionais, o que a gente chama de saúde interdisciplinar, onde cada um vai atuar da sua forma, mas vai buscar informação com os outros profissionais para que eles possam fazer um trabalho unitário, em conjunto, em que um trabalho não interfira no outro. Pois é, e para nós dentistas, é importantíssimo esse exercício mastigatório, porque o posicionamento dental, o desenvolvimento da mastigação está relacionado aos alimentos assim mais sólidos, mais fibrosos, que precisam ser mastigados. Se não há esse desenvolvimento, para nós dentistas também é ruim, porque são as crianças que vão ter má oclusão, vão precisar de aparelho. Então, um dos fatores é esse, essa interdisciplinaridade se torna muito importante no âmbito geral, não só com o autista, mas com todo mundo. E essa conversação deveria acontecer sim. Exatamente. Eu costumo falar, né, e cada vez mais assim, diante desse depoimento seu, você como neuro, né, eu falo que a saúde parece que não conversa com a saúde, né? O neuro fica lá sozinho, o fisioterapeuta sozinho, o dentista sozinho. E não, a gente tem que fazer essa interação aqui, ó, de aprender o que é certo, porque o ser humano é o corpo inteiro, né? O ser humano, eu não vou pegar somente a cabeça, somente um membro e vou trabalhar aquele membro. Mas o ser humano, ele é
inteiro. Então, para a gente poder trabalhar e tratar um ser humano inteiro, eu não posso dividir ele em partes, né? Eu tenho que agregar. Então, a saúde tem que começar mais. Conversar com a saúde. Se eu não tenho conhecimento seu, eu tenho que correr atrás. E aproveitando até essa questão do consultório odontológico, a gente observa muitos pais reclamando de como a criança não se sente bem no consultório, fica agressiva, não para quieta. E aí é importante a gente entender o que está acontecendo, por que essa criança tem esse comportamento. Eu costumo dizer que todo comportamento é uma forma de comunicação. Então, se a criança age dessa forma, ela está querendo comunicar algo. O que ela está comunicando? Por que ela está ficando tão agressiva? Por que ela está ficando tão incomodada com aquele consultório? Então, muitas vezes a gente vê um consultório que tem ou uma iluminação, ou um conjunto de cores que estimulam o autista de uma forma que faz com que ele se torne mais agressivo. Aquilo que eu falei, os estímulos sensoriais são processados de uma maneira diferente nos autistas. Então, aquilo que parece normal para a gente, para o autista, pode parecer intenso, desordenado, caótico. Então, um conjunto de cores no consultório pode provocar um comportamento mais disruptivo. O barulho do motorzinho, aquele barulho também, para a gente, já é incômodo. Imagina para uma criança que processa essas informações de uma maneira mais intensa. O cheiro é um cheiro que eles não estão acostumados. Então, vão ter que processar aquilo e eles processam de uma maneira mais intensa. Então, também cria um comportamento mais disruptivo. Então, entender o que aquele comportamento da criança está querendo nos comunicar ali no consultório é importante para a gente fazer o manejo. Eu não sei se existe motores mais silenciosos, ou de repente um jogo de cores diferente, ou associar também aquela ida ao dentista a algo prazeroso. Porque se a criança sabe que vai ter algo que vai ser legal, que vai ser bom, que vai ser prazerosa para ela, independente de ser autista ou não, ela não vai se sentir tão incomodada, porque ela sabe que vai ter um prazer ali, ou durante, ou após o tratamento. Então é importante que a gente também tenha esse olhar dentro de um consultório, dentro da escola, dentro de casa, entender o que o comportamento nos comunica, para a gente poder manejar de forma adequada. É por isso da importância de trabalhar em conjunto, família, escola e terapias. E relacionado ao tratamento odontológico, a gente tem especialista em atender deficientes autistas. Inclusive tem uma live no meu Instagram e Facebook lá, que eu fiz a live com uma dentista, Isadora Mundim. Ela é especialista no atendimento do autista. Que ela fala a respeito das etapas, ela tira várias dúvidas do manejo, como tem que ser o consultório odontológico. É uma live muito interessante, se as pessoas quiserem assistir, seria legal. E ela é da rede pública de saúde. É um tratamento gratuito. Muitas pessoas nem sabem que tem esse tratamento tão humanizado na rede pública. E existe esse tratamento. Não tem fila de espera, igual as pessoas, a fila é gigantesca no SUS. Sim, a maioria dos atendimentos, mas para o tratamento odontológico para autistas, essa fila é bem reduzida. Eles têm todo um manejo para lidar com o autista. A live é com a Isadora Mundim. Se as pessoas quiserem procurar, está no Instagram e no Facebook. Tá, e depois a gente vai até entrar em contato com ela, que eu acho que isso é interessante, né? Lá no consultório a gente recebe criança, e eu que geralmente recebo as crianças e tudo. Muitas vezes os pais, né, querem, não, fica quieto. Gente, a criança tem que conhecer. Às vezes demora muito tempo levar a criança. Tem toda uma adaptação, por etapas. O meu filho faz atendimento odontológico aqui no centro da cidade. Então é toda uma adaptação, é bem devagar mesmo, ele está colocando o aparelho. Né? Então é bem devagar, não é assim, de hoje para amanhã eu vou colocar o aparelho na boca da criança, não é assim. É tudo bem por etapas mesmo. Mas isso não é o autista, isso eu acho que é a criança geral. em si, né? A criança tem que aprender a confiar em você. Ela tem que. Esses dias eu fui colocar um aparelho numa criança, ele estava chorando. E eu perguntei assim pra ele, por que você está chorando? Ele falou assim, eu tô com medo de doer. Aí eu deixei ele pegar, ele tem que pegar, ele tem que entender que aquilo ali não vai machucar, né? Ele tem que examinar as partes.
Então, o profissional tem que estar aberto, né? Porque se eu não tivesse a sensibilidade de entender, né? Olha, ele tá chorando, por quê? O Ítalo colocou, da última vez que ele foi fazer revisão, eles apertaram um pouquinho o aparelho. Ele saiu dali com uma crise sensorial imensa. E foi no sábado, as lojas já estavam fechadas, mas as pessoas que estavam na rua, todos paravam, ficavam olhando, porque ele saiu arrastando, ele fazia assim, ele passava o rosto, literalmente passava o rosto, na porta das lojas, gritava, como se estivesse acontecendo assim, uma coisa muito ruim, assim, pra ele sim. Pra ele sim. Mas as pessoas que estão nas ruas não entendem o que ele está passando. E o meu filho, ele é maior que eu. Então, a mãe, o pai, ele tem que estar preparado psicologicamente para entender que as pessoas não têm conhecimento. As pessoas têm que ter essas informações divulgadas para a sociedade no geral, para entender que ali tem um autista. Olha, ele está tendo aqui o comportamento porque ele é autista, né? Uma crise sensorial. Né? Vai passar. Então, assim, é bem isso mesmo, né? Essa é a importância da gente estar transmitindo essas informações. Porque muitas pessoas, as pessoas não entendem, né? Muitas pessoas ainda veem o autista como aquela criança ou adulto, adolescente que está ali num canto, batendo a cabeça, gritando o tempo inteiro, tendo as estereotipias. E não é bem assim. Você vai encontrar autistas que estão andando aí nas ruas, que estão trabalhando nas empresas, né? Tem as suas dificuldades de socialização, mas é um espectro. Nenhum autista é igual a outro autista, assim como nenhum neurotípico é outro neurotípico. E por isso que a gente tem que entender que o diagnóstico não é o que define a criança. A criança autista é uma criança. Não é porque ela é autista que vai ser tratada de uma forma diferente das outras crianças. Então a gente tem que ter um olhar de que é uma criança, ela tem que ter as mesmas oportunidades que as outras crianças. A gente tem que interagir da mesma forma como a gente interage com as outras crianças, claro, entendendo as características daquela criança. E também algo que é importante falar aqui é que o autismo é dividido em graus. Então a gente tem o autismo leve, o moderado e o severo. Esses graus, eles são catalogados de acordo com o tipo de suporte, o nível de suporte que essa criança precisa. Então, quando a gente fala em autismo leve, significa que essa criança precisa de um pequeno suporte. Um grau severo significa que ela precisa de muito suporte. E outra coisa que é importante a gente falar é que a gente fala muito em criança autista e esquece um pouco do adolescente autista. E o adolescente autista, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, principalmente para aquele adolescente autista leve, que muitas pessoas chamam de Asperger. Hoje em dia não existe mais a nomenclatura Asperger no DSM-5, que é o manual onde a gente faz a catalogação das nosologias, das patologias. Então, o adolescente que tem um autismo leve, ele percebe a sua dificuldade em interagir com os seus pares, ele percebe a sua dificuldade de comunicação e ele se frustra com isso, porque ele percebe que as pessoas acabam não acolhendo, as pessoas acabam se afastando e como ele se frustra, ele acaba se cobrando e como ele se cobra, ele vai se tornando ansioso. Então, quando tem um evento social, ele fica ansioso. Quando ele tem que interagir com outros adolescentes, ele fica ansioso. Quando ele tem que fazer uma apresentação de trabalho em público, ele fica ansioso. E essa ansiedade, essa falta de um olhar mais empático para o adolescente, acaba fazendo com que ele entre em processo de depressão. Então, a gente tem muitos adolescentes, e a gente tem um índice altíssimo de suicídio em adolescentes autistas, justamente por causa dessa falta de empatia, seja até mesmo dos pais, dos professores, da sociedade em geral, porque eles percebem que não conseguem interagir de forma adequada. E mais uma vez, a necessidade de ter um tratamento interdisciplinar, que o médico possa entender que essa depressão está relacionada, de repente, à questão do autismo, que o terapeuta, o psicólogo comportamental possa trabalhar as crenças que esse adolescente autista tem em relação ao meio social dele, em relação a essa rejeição que ele tem dos colegas. Trabalhar aquilo que acontece no dia a dia da escola, a escola estimular
com que os outros adolescentes entendam o que é autismo, melhore a qualidade de interação com esses adolescentes autistas, para a gente evitar também um outro problema, que se já não bastasse o autismo em si, a depressão, a ansiedade vai agravando ainda mais essa situação. Então a gente tem que ter um olhar também muito atento a esses adolescentes, principalmente ali na fase dos 12 aos 18 anos. E a gente fica assim, extremamente agradecido. E quando você começa a falar, o Eliezer começa a falar, a Fernanda começa a falar, a gente fala, nossa, eu precisava tanto discutir esse lado do autismo. É muito assunto, Muito. é muita informação. Eu acho que vocês vão precisar vir aqui mais vezes, se vocês Com tiverem certeza. disponibilidade. Sim. A gente gostaria muito, né? A gente vai pegando por etapas, pequenos, né, nichos, e vamos falar para as pessoas, para entender, porque se o conhecimento não chegar até nós, é igual você falou, a falta de conhecimento ele gera preconceito. Sim. Né? E é importante, assim como você falou, tem muitos assuntos para falar a respeito de autismo. Nós hoje falamos mais a respeito da educação, a inclusão, né? Acho dos que a gente projetos. só introduziu, Tem muito Muita mais coisa. coisas para falar. Se a gente ainda tiver um minuto, Temos. eu acho importante falar também de uma das principais origens de preconceito em relação ao autismo. Porque quando o autismo foi catalogado na década de 40 por um psiquiatra americano chamado Leo Kanner, posteriormente por um outro psiquiatra também alemão chamado Hans Asperger, num primeiro momento se estabeleceu que a causa do autismo seria a pouca empatia dos pais em relação às crianças. Os pais não acolhiam adequadamente aquelas crianças, não interagiam adequadamente com aquelas crianças. E se cunhou o termo, na época, de mães geladeira, ou seja, aquelas mães frias que não davam atenção para as crianças. Então se criou um rótulo de que os pais seriam responsáveis pelo autismo, a maneira como eles interagiam com as crianças seria o responsável pelo desenvolvimento do autismo. E hoje em dia a gente sabe que isso não tem nada a ver. Hoje em dia existem mais de 1000 genes que estão aí catalogados como possíveis responsáveis pelo autismo. Então não é uma questão puramente da interação dos pais com a criança, mas muito mais de características genéticas, de expressão genética. Então esse preconceito de que a culpa é dos pais, que surgiu lá na década de 40, hoje já não existe mais, hoje não cabe mais falar dessa forma. E receber um filho autista, né? Eu estava até lendo um artigo que eu recebi da doutora Pauline. Receber um filho autista, que os pais preparam para o filho extraordinário, né? E às vezes vem o filho autista e os pais têm que aprender a tratar, aprender a conduzir. E esses pais têm certos medos em relação, igual você falou, do preconceito da sociedade, mas os pais temem pela vida deles e como que essa criança vai ficar no mundo. Acho que você deveria falar aqui do assunto que você falou, que existem já casas de apoio, né? Na verdade, existe uma lei federal hoje, né, das moradias assistidas. Na Onda já temos alguns projetos e a gente espera, um deles está em andamento ainda, a gente espera conseguir trazer esse projeto para a nossa cidade, né, de ter essa moradia assistida. Tem um projeto de Conviver e Aprender com TEA, tem um projeto, eu esqueci o nome agora, mas é um projeto muito bom da Onda. A Onda tem vários projetos, as pessoas se interessarem em conhecer, gente, projeto maravilhoso, esse aqui é educacional. Gente, então esse projeto da moradia assistida, porque assim, os pais de autistas geralmente têm medo, e quando meu filho crescer e eu não estiver mais aqui, o que vai ser dos meus filhos? É importante se ter um local que a mãe e o pai vai saber, nossa, ele vai ser atendido, ele vai ter um local para ele ficar, ele vai ter um local que vai instruí-lo para ter um ambiente de trabalho, por exemplo, que vai induzir ele para poder estar ali na sociedade, trabalhando. Aí já entra um outro projeto que eu acho que é o projeto que eu sou apaixonada, que é o projeto do Fábio, que é o presidente da Onda Autismo, que é o projeto Empresa Amiga da Pessoa Autista,
Então, assim, são vários projetos interligados que vão estar direcionando o autista para estar convivendo na sociedade. É lógico que a gente sabe que o autismo está dentro de um espectro, né? Tem vários autistas diferentes. Tem autistas que a gente sabe que vai conseguir estar ali trabalhando, vai estar convivendo em sociedade, vai fazer faculdade. E tem autistas que a gente sabe que, dependendo do nível de suporte, como o Eliezer falou, não vai estar conseguindo. Então, essas moradias assistidas seriam mais direcionadas ainda, né? Mais ainda para esses. Não só seria para todos, mas para esses principalmente. Para tirar um pouco esse medo, essa pressão dos pais relacionados a isso, a esse futuro. Nossa, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Né? É ensinar a sociedade como lidar com o autista, como receber um autista ali em seu meio, como receber um autista dentro de uma empresa, esse projeto da empresa amiga da pessoa autista, que as pessoas podem estar encontrando ali no site da Onda Autismo. Como que eu vou receber, como que eu vou fazer uma entrevista de emprego com uma pessoa autista, quais os benefícios de se ter um autista dentro da minha empresa, como que eu vou usar os colegas de trabalho ali dentro, como que eles vão estar interagindo com o autista, como que, por exemplo, uma loja, como que o atendente vai estar recepcionando o autista ali, por exemplo, no supermercado. Aí já entra a parte de capacitação, que as empresas que se interessarem, a gente foi até a CDL, a gente foi em vários locais, né, que representam as empresas e comércio da nossa cidade, convidamos eles para o nosso evento, que foi o primeiro Encontro Municipal da Diversidade para a Vida. Nós apresentamos todos esses projetos lá, para que eles conheçam esse projeto. Eles vão estar entrando no site da Onda, fazendo inscrição para o curso do Fábio. No curso, eles vão receber certificação a cada etapa. No final do curso, eles vão receber um selo físico para colocar na empresa, que vai ser o selo da empresa amiga da pessoa autista, da empresa inclusiva. A empresa vai ter lá sua logo divulgada dentro do site da Onda. Então, é muito importante, tem que toda a sociedade, que tem esse local de atendimento específico, com todos os profissionais dentro de saúde, educação, né, de segurança, tem que capacitar todas essas áreas. Esse projeto é muito legal, né, muito importante da empresa amiga da pessoa autista. Tem também uma lei municipal que eu acho importante a gente estar falando aqui, que em todos os estabelecimentos tem que ter o símbolo do autismo. Em alguns estabelecimentos eu ainda não vi, são poucos. Hoje tem muito mais com esse símbolo, esse lacinho que tem na minha camisa aqui. Na Casa Doce, é um dos lugares que tem, que eu até parabenizei a atendente lá, a forma de atendimento dela, eu parabenizei por conta disso. Tem o símbolo lá, tem muitos estabelecimentos que não tem, as pessoas não têm conhecimento, que é uma lei, que foi municipalizada, que é obrigatório os locais terem esse símbolo, que, por exemplo, se um autista for ali e não tem o símbolo, ele não tem preferência, ele tem prioridade no atendimento. Aí já é uma outra discussão que a gente tem que ter depois, das prioridades, né, o que é prioritário, né, quem que vai ser atendido primeiro. Isso é um outro assunto que a gente pode discutir em outro dia. Mas é importante que as pessoas conheçam que tem sim uma lei federal de ter esse local de atendimento especializado, que temos projetos voltados para as empresas. Por exemplo, vocês têm um consultório odontológico, vocês podem estar fazendo esse curso da empresa amiga da pessoa autista. Vocês vão ter esse selo de empresa inclusiva, vocês vão receber certificação. Tem uma terapeuta, ela tem sozinha no consultório dela, ela pode fazer o curso também da empresa amiga da pessoa autista. Como, por exemplo, Marte Minas, que tem vários funcionários, que tem ali, é uma empresa gigantesca, eles podem fazer o curso. Então é importante a gente capacitar. Tem o ASA, que a gente falou no início. O ASA é para segurança pública e privada. É interessante, ele é um projeto da Amanda. Ela é de São Paulo, é policial civil. Então, assim, tem muitos projetos da Onda que a gente quer muito trazer para cá, né, para conscientizar. A gente tem projetos na área de educação, saúde e segurança pública. Gente, vamos conscientizar, vamos entender o que é o autismo. Como que eu posso estar ajudando, como que eu posso estar manejando uma situação ali, está acontecendo uma situação, como que eu posso estar ajudando naquela situação? E quando você fala isso, vocês vêm e trazem esse esclarecimento pra gente, eu acho importante, são pequenos selos, né, igual você falou, só num acidente de carro. Se a família sinalizar para as pessoas que ali tem o autista, eu nem sabia do laço. Fui saber agora que eu fui correr atrás de conhecimento e tudo, e a Fernanda foi me passando.
E eu vejo que quando você fala de fatores sensoriais, o laço é muito colorido. Essas cores trabalham alguma coisa, né? A gente tem que começar a entender isso, né? Por que de tantas cores? Porque se essas cores não despertam formas sensoriais neles, se são mais brandas, o que é. Então, informar as pessoas. Uma casa de autista, aqui no carro tem um autista, né? Para as pessoas começarem a saber, porque às vezes a pessoa chega, igual você falou, às vezes está acontecendo alguma coisa na casa e chama a polícia, chama o conselho tutelar, acontece um acidente, a pessoa também não sabe se comportar. Então são informações que estão chegando pra gente. Eu ainda estudei essa semana inteira para poder estar falando com vocês, porque eu não tinha noção nenhuma. E aí a gente vê, se eu que estou correndo atrás, o conhecimento está aqui. Aí eu cheguei e o conhecimento me absorve também, né? E as pessoas que estão tão distantes. Então nós temos que fazer isso mesmo. É um trabalho de formiguinha, né? Que a gente vai levando, né? Hoje a gente falou, nós falamos para tantas pessoas. Daqui uma semana para tantas. Eu acho que tem que divulgar mesmo e correr atrás de espalhar o conhecimento. Sim, é o que muitas coisas a gente não sabe, né? É o que a gente sempre fala, né? Ninguém sabe tudo. Não. Nós temos, todos os dias nós aprendemos uns com os outros. E as pessoas que se interessarem em saber mais a respeito do que é o autismo, dos projetos que a gente tem no Unidos e na Onda Autismo, podem nos buscar nas redes sociais, como eu falei anteriormente. Nós estamos aqui abertos à conversa. Pode nos procurar nos Instagrams pessoais, como também no Instagram da Onda Autismo, do Unidos pelo Autismo, no site da Onda Autismo. As pessoas que quiserem ter esclarecimento tanto com o Eliezer, comigo, com a Vanessa, com a Giovana, podem nos procurar também. Eu deixaria o WhatsApp, mas eu acho que não é interessante. Vamos falar do Instagram pessoal. Instagram pessoal. O Instagram é melhor, porque fica mais fácil para as pessoas, né? Do Eliezer é @erap09. O meu é @FernandaBeatrizOficial33. O do Unidos pelo Autismo, @UnidosPeloAutismo_. O da Onda Autismo, @Onda Autismo. O site da Onda Autismo é www.ondaautismo.com.br. E tem o da Uniaself, da Faculdade Uniaself também, que as pessoas podem estar se capacitando, fazendo cursos relacionados ao autismo, inclusive autismos presentes, que é muito interessante para as pessoas que trabalham na área de educação. Nós assim, ficamos devendo muito nessa questão de conhecimento quanto ao autismo. E nós vamos fazer esse treinamento sim, nós vamos aprender um pouquinho mais. Não parou aqui o nosso interesse em aprender. E eu vejo a necessidade desse conhecimento correr, de mais pessoas adquirirem esse conhecimento, porque se tem um autista numa determinada situação, se quem está perto sabe o que é e como agir, protege. Então essa proteção é especial, porque às vezes a mãe está com a criança, está num momento de sofrimento, num momento de crise, e pessoas em volta criticando. Se tiver pessoas que conhecem, vão poder dar o suporte, o apoio, e vai resolver essa situação muito mais fácil. A outra questão também que eu vejo com relação às empresas, quando a gente faz um curso empresarial, a gente aprende perfis. Cada pessoa tem um perfil. E se eu tenho uma pessoa que tem perfil administrativo e não comunicativo, não adianta eu colocar ela para comunicar, que ela não vai atingir o objetivo que a empresa quer. Ela vai ser uma péssima funcionária. Se ela está dentro do perfil correto dela, fazendo aquela função para a qual ela tem mais habilidade, ela vai desenvolver aquele trabalho muito maior. E pelo que eu vejo, pelo que eu entendi, o autista tem habilidades. E as empresas podem aproveitar as habilidades deles, eles vão se sobressair e vão executar muito bem as habilidades dele. Então, as portas precisam se abrir, porque eles têm muito a oferecer. Não é assim uma questão de fazer favor, não. A minha empresa, para ter um título social, eu vou colocar uma pessoa com deficiência aqui, seja qual
ou qualquer uma delas, ou seja qual for o problema da pessoa, eu vou colocar ela aqui. Não, eu vou colocar essa pessoa aqui porque ela, dentro da habilidade dela, ela tem muito a oferecer. Exatamente. Quando a gente fala em autismo, a sensação que às vezes dá para as pessoas é que a gente está falando de pessoas com dificuldades e a gente esquece das potencialidades. Existe um caso de um autista americano que aos 8 anos de idade, hoje se eu não me engano ele deve estar lá na faixa dos 40 anos, mas aos 8 anos de idade ele sobrevoou Nova York e depois que ele sobrevoou Nova York, ele desenhou Nova York tal qual ele viu perfeitamente e até hoje ele consegue reproduzir fielmente aquele desenho. Ele tem uma alta habilidade para o desenho. Então empresas, até mesmo empresas de engenharia que podem se beneficiar de um autista que tem uma grande habilidade no desenho, ou outras empresas podem se beneficiar de autistas que têm grande habilidade em memorização. A gente tem um outro caso também muito bonito, quem tiver com o YouTube, procure Susan Boyle, que é uma cantora inglesa, que ela foi num show de talentos e ela, na época, tinha um diagnóstico de síndrome de Asperger, que hoje a gente chama de transtorno de autismo leve. Ela cantou lindamente. Quando ela entrou no palco, ninguém achou que ela seria capaz de realizar aquela tarefa. E ela foi lá e realizou com uma qualidade acima do que os maiores profissionais no canto têm hoje. Então, existe potencialidades que as empresas podem se aproveitar. Hoje a gente sabe que tem muito autista que tem uma grande habilidade no setor de informática. Tem autistas que têm uma grande habilidade em memorizar dados. Então, tudo isso é uma potencialidade, uma força que as empresas podem se aproveitar. Não é simplesmente abrir uma vaga para falar, incluímos um autista, mas aproveitar do talento que eles têm. E todos têm talento, independente de ser um grau leve, moderado ou severo, você vai achar talentos em todo mundo. Sim, importante. A gente faça um curso da Onda Autismo. É um curso muito bom da empresa amiga da pessoa autista. Ali você vai ter todas as informações, tem todas as etapas, tem certificação, é gratuito. Né? É importante a gente estar sempre falando, os cursos são gratuitos, tem certificação. Então, levar informação e as pessoas também querer, né? A pessoa querer ter a informação também, né? Aprender. Isso é verdade. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que aqui estiveram, a todos que vão assistir depois. Agradecer a Fernanda, ao Eliezer, da disponibilidade, do carinho, de saber entender que nós ainda não temos o conhecimento nem a informação correta dessa síndrome, né? Que muitas vezes as pessoas ficam agindo com muito preconceito e tudo. E da humildade de vocês de vir aqui passar isso pra gente, do carinho, dessa parceria. Eu gostaria que vocês viessem aqui outras vezes, né? Porque quando vocês falam, a minha cabeça borbulha, né? Eu queria mais. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas todo mundo tem compromisso, né? Vocês têm a casa de vocês têm os afazeres de vocês. E a gente fica só com gratidão em relação a assim, esse carinho, essa humildade, esse prazer de informar, né? De levar adiante conhecimento, né? Muitas vezes a gente sente conhecimento na pele, né, Fernanda? Mas aí eu acho que fica até mais fácil de passar. O Eliezer, ele tem a parte científica, que eu adoro muito, né, dessa percepção. Então, nós temos duas asas. A gente tem que ter a parte científica, que apoia a gente cientificamente, e aquela parte palpável, que é o dia a dia, que é entender e como saber lidar com essa situação. Temos as duas orientações aqui, eu fiquei maravilhada com tudo que a gente passou aqui e grata realmente por esse conhecimento, por essa informação de vocês. Pessoal, o ano que vem, esse é o nosso último programa. Foi muito difícil desse programa sair por tantas adversidades, né, que a gente tem. A Fernanda sabe, o Eliezer sabe, que foi tudo muito em cima da hora, mas eu já estava com esse, meu Deus, esse programa tem que sair. E tem que ser com as pessoas certas, né? Não que as outras não eram, mas as outras ficaram impossibilitadas de vir. E eu só tenho gratidão em saber que Deus preparou duas pessoas maravilhosas para estarem aqui com a gente, para a gente encerrar esse ano de forma assim grandiosa, porque para nós foi maravilhoso. Espero que para vocês também tenham sido, para as pessoas que assistiram, para as pessoas que vão assistir depois também.
que a gente abra nos nossos corações, né? Vamos aprender. O conhecimento está ali. Então vamos chegar perto do conhecimento para ele nos absorver, né? Muito obrigada a todos. Eu gostaria que vocês despedissem do pessoal, tá? Ó, pessoal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. O ano que vem nós estaremos aqui firme e forte, se Deus quiser. Eu agradeço o convite. Eu acho que é muito importante abrir espaços na cidade para que a gente tenha uma troca de informação e a partir dessa troca de informação a gente criar de repente, quem sabe, uma cidade, uma Uberaba que seja referência na inclusão, que seja referência no tratamento dos autistas, que a gente consiga fazer com que os profissionais conversem mais entre si, que a gente seja referência nessa área. Basta ter iniciativa, basta ter um olhar para isso. Eu acho que foi muito importante abrir esse momento aqui hoje, que vocês abriram, para que a gente possa falar com aqueles que acompanham o canal, para que a sociedade vá entendendo o que é, como interagir, como manejar, como buscar ajuda. E são poucos os canais hoje em dia que o Uberaba fornece para a gente. Agora a gente está começando um trabalho aí de conscientização, de divulgação de projetos, de falar um pouco mais sobre o autismo, mas eu ainda sinto falta de outros canais, outros meios de comunicação abordarem mais essa questão. A gente sabe, algumas pesquisas falam que existe um autista para cada 55 crianças que nascem. Então a gente tem uma esfera muito grande de pessoas convivendo com esse problema, com esse transtorno. Então abrir esse espaço foi muito importante hoje. Eu espero que tenhamos mais convite, espero que tenhamos mais oportunidade. E eu agradeço a doutora Ina, ao doutor Elias, por esse momento que a gente teve aqui hoje. Faço das palavras dele as minhas. Agradeço de todo o coração, doutora. Carinho também. Nós conversamos algumas vezes. Gente, a doutora é maravilhosa, viu? Agradecer a você, ao doutor também, pelo espaço. E ao que o Eliezer falou, esperamos que tenhamos mais convites para falarmos a respeito de autismo, né? De levar a conscientização, de levar informações a respeito de autismo. Falar para vocês também que temos e-books gratuitos lá no site da Onda Autismo. Tem um e-book que fala do projeto Tem a Parar, que fala relacionado ao abuso sexual de autistas. É um e-book, Não Me Toque Seu Boboca, é muito legal. Tem o Tem a Parar, que é um projeto de mães de autista. Nesse e-book eles vão estar ali falando de experiências, relatos de mães. É muito interessante, gente. Procurem as informações, como a doutora falou, tem muitas informações. Nas redes sociais tem muitos autistas falando de autismo. Então, busquem informações, é o que ele falou, que tenhamos mais espaços em outros locais também, Rede TV também nós achamos muito importante, que possamos voltar novamente aqui, porque foi muito bom estar aqui com vocês são maravilhosos. Agradecer a todos que nos assistiram, os que vão assistir também depois. Feliz Natal, feliz Ano Novo, e que ano que vem seja um ano muito abençoado para todos nós. Muito obrigado, Eliezer, Fernanda. As portas aqui para vocês vão estar sempre abertas, tá? Nós nos comprometemos a nos engajar mais nessa causa, que ela é muito importante. E tem o nosso apoio, as portas aqui estão abertas. Pessoal, nós vamos despedindo por aqui. O ano que vem nós voltamos mais estruturados. A gente está com algumas ideias novas na cabeça aí, alguns projetos para desenvolver. E o Vitrine Social entra nessa pausa de descanso de agora até o ano novo. Estaremos de volta. A gente está terminando assim o programa, não sei se vocês já viram, né? A gente está tentando, né, criar essa onda de união entre todos os profissionais que vêm aqui. É por amor à informação, é por amor ao conhecimento, viu? Muito obrigada a vocês e que a gente esteja sempre juntos. E a gente pode tentar o acesso a instituições grandes como Lions, Rotary, maçonaria. Eles têm muito para contribuir. Nós somos do Lions Clube. Nossa, que bom. E nós vamos tentar abrir essas portas para vocês lá dentro do Lions. Mas tem os outros clubes de serviços.
que são muito importantes na sociedade para poder estar divulgando e ajudando vocês. Nós vamos atrás disso também. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.